Se alguém entrar e eu não ver, vocês me dão um grito que vai aparecer em algum lugar. Então vamos lá. Então, gente, como a gente falou, essa aula é do Bruno, eu não quis nem trocar, falei, deixa dele mesmo, porque o meu nome é estranho, o pessoal demora mesmo para acostumar. Meu nome é Tavani, como a gente antecipou, sou formada em farmácia, já trabalhei em drogaria um tempo, cheguei a trabalhar cerca de 3 anos. Depois eu voltei para a faculdade, dei aula algum tempo na faculdade, fiz meu mestrado e meu doutorado todo na área de desenvolvimento de novos medicamentos, tá? Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida relacionada à descoberta de novos fármacos, opções de estudo, eu estou à disposição de vocês, tá? Eu acho que a Nai vai me pôr no grupo de vocês depois. Então, fiquem à disposição, se tiverem alguma dúvida sobre medicamentos, sobre alguma doença, a gente está aqui para ajudar. Tá? O que a gente não souber, porque a gente nunca sabe tudo, a gente pesquisa para ajudar. Olá, tudo bem? Seu nome? Juliana. Juliana. Claro. Oi? 6. Então, foi o que o Bruno me passou. Ele me passou 7 para hoje e ele me passou um outro para semana que vem. Só conferir aqui, mas foi esse que ele me passou. Tudo bem? Qual que é seu nome? Olá. Seu nome? Andressa. Andressa. Foi a aula que ele me passou. Então, qualquer coisa, provavelmente o capítulo 6, às vezes é alguma coisa que ele quer passar para vocês quando retornar às aulas, tá? É isso mesmo, ele passou o 7. Então, às vezes é alguma coisa que ele quer dar ênfase da forma dele e tudo mais. Então, hoje vai ser o capítulo 7. Para quem chegou depois, meu nome é Tavani, tá? Eu estou substituindo o Bruno hoje, porque ele entrou de férias antecipado. Então, eu vou estar substituindo essa aula e a aula da semana que vem, tá? Hoje, gente, nós vamos falar sobre um aspecto muito importante, que é sobre a legislação dos idosos. Por que, Tavani, que é importante a gente estar falando sobre a legislação? Porque é ela que vai nortear o trabalho de vocês. Vocês vão estar entrando no mercado de trabalho, vocês precisam saber quais são os seus deveres e os seus direitos. Por que é importante? Porque quando a gente tem noção da legislação, você pode falar, olha, isso está dentro, faz parte do escopo do meu trabalho, isso faz parte das minhas tarefas, e não, isso aqui não faz parte das minhas tarefas. Porque quando a gente negligencia alguma coisa que está dentro do nosso trabalho, a gente pode ser processado. E vocês que estão entrando no mercado de trabalho, como cuidadores, vocês querem permanecer por muito tempo, não é? Então é importante a gente ter esse conhecimento desde agora. Então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver o Estatuto do Idoso. Depois vocês podem pegar para ler na íntegra, tá? Está disponível na internet, vocês acham muito fácil. Vamos falar sobre a Política Nacional de Saúde para a Pessoa Idosa e do Conselho Nacional de Diretrizes do Idoso, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é uma lei. Uma lei é um conjunto de regras estabelecido pelo governo para controlar ações, comportamentos de uma certa sociedade ou grupo de pessoas que é instituído pelo Estado, pelo governo federal, pelo município, e sempre precisa de uma sanção. O
uma sanção? Uma autorização. Desculpa. Esse? Podem copiar. É que na hora que eu falo rápido. Pode entrar. Oi, tudo bem? Qual que é o seu nome? Maria. Gente, faz isso mesmo, igual o amigo de vocês, viu? Se eu estiver indo muito rápido, vocês podem me parar, tá? Pode entrar. Oi, tudo bem? Qual que é o seu nome? Bem. Qual que é o seu nome mesmo, perdão? Daniela. Ah, Daniela. Maria ou Pina? Eu entendi de Maria, gente, não. Todo mundo já copiou? Então, nós estamos falando, para quem chegou depois, sobre as leis do idoso, o Estatuto do Idoso. Nós vamos falar sobre isso hoje, tá? Então, nós começamos falando sobre o que é lei. Que lei é um conjunto de regras estabelecido pelo governo para controlar o comportamento e as ações de um grupo específico de pessoas. E que essas leis, elas sempre precisam de uma sanção, ou seja, uma autorização, e se elas não forem cumpridas, sempre vai ter uma consequência, tá? Então é importante a gente ter em mente isso. Uma lei é diferente de uma advertência, por exemplo. Quando eu não cumpro uma advertência, nada acontece. Mas uma lei, eu vou ser punido, né? Eu vou ter todas as consequências da desobediência. Então, um exemplo de lei que não pode ser desobedecida. Alguém pode me dar um exemplo de lei? Lei de trânsito é um ótimo exemplo. Por exemplo, é proibido dirigir embriagado. Isso é uma lei. O que acontece se eu desobedecer? Vou ter que pagar multa, posso perder minha carteira e tudo mais. Então, isso é um exemplo de lei. É para um grupo específico, porque é para todo mundo que dirige. Todo mundo que dirige está debaixo dessa lei, tem que cumprir a lei. Então, nós vamos ver aqui regras que estão aplicadas a um grupo específico,
são os idosos. Então, por isso que é importante a gente conhecer quais são os direitos deles. Mas quem faz as leis? Eu posso chegar e instituir uma lei? Não. Senão o mundo ia virar um caos. Então, quem estabelece as leis é o poder. Pode entrar, tudo bem? Boa noite. Qual que é seu nome? Maria Alzira. Tá. Oi, tudo bem? Pode entrar. Qual que é seu nome? Então, se eu quero instituir uma lei, eu tenho que ir no poder legislativo e eles que vão fazer essa lei. Só que só eles instituírem, tem a votação, igual a gente acompanhou, por exemplo, quando a Maria Cris. Por exemplo, a gente acompanhou o impeachment do presidente, né, da presidenta Dilma. Então, o que a gente viu? Que junta vários deputados, vereadores, tem várias instâncias, eles fazem uma votação, e nesse caso não foi porque foi um impeachment, mas aí por fim, depois de todos eles terem aprovado por conta de um número mínimo, o presidente tem que assinar. Então, se eu quero instituir uma lei, eu levo para o vereador passa para os deputados, tem toda uma sequência, eles fazem a votação, aprovou, no final o presidente ainda tem que assinar. Então, para instituir uma lei é bem burocrático. Precisa de poder, de representação, para você conseguir que ela seja autorizada. Então, quais são alguns exemplos, né? Nós já vimos o Código de Trânsito brasileiro, a gente tem um exemplo. Tem a Constituição Federal, que aqui, ó, é algo que eu falo, todos nós deveríamos estudar a Constituição. Por quê? Ela é o Código de Lei Suprema do Brasil. Qualquer lei que eu for mandar para votação, por exemplo, se ela for contra a Constituição brasileira, ela não passa. Então, essa aqui, ó, é o Código Supremo brasileiro. Depois nós temos o Código Civil, o Código Penal, que é aqueles que podem levar a pessoa para prisão. A gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que todos nós também estamos sempre acompanhando. Exemplos de Código de Defesa do Consumidor, algumas infrações. Colocar preço, um preço lá de baixo, na hora que você passa no caixa é outro preço. Isso é uma infração do Código de Defesa do Consumidor. Às vezes, colocar um preço e o produto que está lá é outro produto, então te induzir a comprar um produto errado, achando que aquele produto está na promoção, é um exemplo de infração do Código de Defesa do Consumidor. E por que é importante a gente saber disso? Para vocês correrem atrás dos direitos. Então, se às vezes você passa no caixa, a pessoa te cobra um preço abusivo, você fala, não, mas o Código de Defesa do Consumidor está me protegendo nesse aspecto. E isso se aplica a várias outras, em outros âmbitos da vida da gente. A Lei Maria da Penha, que todo mundo conhece, que protege as mulheres de abusos, de agressões. E, por fim, a gente tem a consolidação das leis de trabalho, que é a CLT. Alguns de vocês provavelmente vão estar debaixo desse código aqui. Se vocês forem trabalhar em lares, em abrigo de idosos ou em creches, provavelmente vocês vão estar debaixo desse código. Então, o que esse código institui? O mínimo de hora trabalhada por dia, o máximo de hora trabalhada por dia, por semana, direito a férias, 13º, extra por trabalhar em feriado, por trabalhar à noite, adicional noturno. Então, tudo isso está nessa lei. Então, quando a gente entra num ambiente novo, o que é a primeira coisa que você faz?
quais são as leis que regimentam esse lugar? Então, se eu estou num abrigo, vou trabalhar debaixo da CLT, tá? Quais são as leis da CLT? Para vocês poderem pedir os direitos de vocês. Muito bom, tá? Então, enquanto isso, só para confirmar, a Edilane não está aí, né? Nem a Edilane, nem a Rosilda, Sinelma, Gabriela e Maico. Não está aí. Pronto? E além das leis, nós vamos ter também os estatutos. Qual que é a diferença? O estatuto são várias leis que vai cuidar de questões específicas de certas pessoas. Então, eu posso ter uma lei, mas se eu tenho um conjunto de leis, eu tenho um estatuto. E no caso dos idosos, a gente tem o estatuto do idoso, é um conjunto de leis, são várias leis que a gente vai ver. E por que é estatuto? Porque é um grupo específico. Olá, Angélica, tudo bem? Tudo bem. Oi, então tá bom. Eu gostaria de ver na lousa. Só estou a cam... Pode ser? Trabalha você aqui na frente. Fica mais melhor para enxergar. Pronto, melhorou, Angélica? Todo mundo já copiou? Então, voltando, por que é importante, então? Quando você conhece os direitos do paciente, nada, você pode atuar com mais responsabilidade, né? Além de responsabilidade, é importante a gente ter o quê com o idoso? Respeito. Para ajudar a assegurar todas as normas, que todos os requisitos sejam cumpridos. A gente vai ver alguns aspectos dessa lei. Tá? E também cabe ao cuidador, e isso é importante que vocês saiam daqui com isso em mente, ajudar a proteger tanto a criança, tanto o idoso quanto a criança. Né? Porque quando a gente fala de idoso, a gente pensa muito em agressão, essas coisas que a gente vê, infelizmente, de vez em quando nos jornais, mas as crianças, elas também precisam ser protegidas.
ainda mais, né? Porque se pensar que você está trabalhando com a formação de um indivíduo, qualquer coisa, qualquer tipo de agressão que essa criança sofra na infância vai afetar todo o decorrer da vida dela. Então, se vocês, eu não conheço a firma de vocês, mas se alguém aqui tiver isso por objetivo, trabalhar em creche, trabalhar com crianças, assim como tem o Estatuto do Idoso, tem também da infância e da juventude. Então, também é importante vocês estarem lendo esse código, tá? Para ver quais são os direitos e deveres. Você geralmente vai entrar como auxiliar, ou, por exemplo, o que eu sei que eles contratam muito, tem uma criança com uma necessidade específica. Então, não, a gente precisa de alguém dentro da sala ou junto na creche, só para acompanhar aquela criança. Então, geralmente, você vai acompanhar uma ou duas crianças. Elas podem ser surdas, elas podem ter algum déficit de atenção, algum problema de aprendizado, pode ser autista. Porque agora não tem mais aquelas escolas especiais, né? Então, eles estão fazendo a integração dessas crianças e são contratados cuidadores para ficar em sala de aula, ajudar a fazer a lição, a copiar a lição da lousa. Então, é importante que vocês tenham essa atenção, porque também é um ramo de trabalho. Né? Que às vezes a gente foca muito no cuidado com o idoso e o trabalho de vocês é muito amplo. Vocês têm muitas vertentes para onde vocês podem ir. Né? E vai de gosto. Eu, por exemplo, eu amo idoso. Né? Então, eu trabalharia muito mais com idoso do que com criança. Mas tem gente que é apaixonado por criança, gosta. Então, é uma opção. E você passa ele todo o dia. Né? O período que a criança fica na escola, você acompanha. Pela creche. A creche tem essa obrigação. A creche, a escola. Com o pai, geralmente você vai fazer acompanhamento na casa. Ajudar, por exemplo, quando essa criança não está na escola, você vai ajudar em tarefas na casa. Para homens, a não ser que seja menino, né? É mais raro a gente ver. Geralmente o homem trabalha mais com cuidador mesmo. Para criança, eu já vi mais mulheres, mas nada impede. Né? As escolas hoje elas estão bem integrativas nesse ponto. Ainda mais depois que fechou. Pega mais quem está fazendo pedagogia, né? Pega também. Mas aí entra vocês com diferencial. Né? Falar assim, não, a gente está aqui para apoiar. Geralmente eles pegam para pedagogia, principalmente quando é mais velho, né? Mas as crianças, vocês podem sim trabalhar. Eu não sei se vocês já viram, mas tem um livro que vai falar só sobre as patologias. Vocês vão ver sobre autismo, hiperatividade e várias outras doenças. Então, vocês vão ter esse conhecimento de, como cuidador, o que eu tenho que fazer com esse público? Como eu tenho que tratar uma pessoa autista? Que cuidados eu tenho que ter? Ou não, eu vou trabalhar... E tem pessoas que se especializam em uma coisa. Né? Isso vai depender muito do rumo que a carreira de vocês vai ter. Por exemplo, tem gente que gosta de trabalhar com quem sofreu AVC. Está acostumado, já trabalhou muito com fisioterapeuta, sabe mais ou menos os exercícios que tem que fazer, como cuidar. E a pessoa geralmente vai trabalhando com esse público. Então, vai depender da afinidade de vocês, do que vocês se especializarem. Tá? Nossa, apaixonada. Então, gente, quando foi criada? Foi criada em 1997, então já é
antiguinha, mas só foi aprovada mesmo em 2003 e entrou em vigor em 2004. Tá? É a Lei 10.741 de 2003. Ela foi instituída para pessoas com mais de 60 anos, ou seja, idosos. Tavani, se eu tenho uma pessoa com deficiência, não se aplica se ela não tiver mais de 60 anos. Então, essa lei é específica para esse público, tá? Então, ela vai definir o quê? Medidas de proteção do idoso e as punições para quem viola esses direitos. Então, aqui nós vamos falar principalmente desses dois pontos, proteção e punição. E como vocês muitas vezes vão trabalhar na casa, né, vão ser cuidadores em domicílio, é importante vocês saberem disso. Porque às vezes a gente entra dentro de uma casa e você começa a ver situações que você precisa saber até onde isso é o estilo da pessoa e até onde isso é uma agressão. Isso está, de alguma forma, infringindo o direito daquele idoso. Então quer dizer que se você estiver lá trabalhando na casa da pessoa e você vê algo de errado, aí você denuncia? O caso é vocês denunciarem. Aí você denuncia para o emprego. O que é o bom das denúncias? As denúncias podem ser feitas de forma anônima. Ninguém precisa saber que foi você. Perdão. Ninguém precisa saber que foi você que denunciou. Isso é a primeira grande vantagem. Segundo, quando a gente fala das denúncias, eu falo muito isso para as minhas alunas. Gente, vale o bom senso. Tem algumas coisas que são realmente agressões. Quanto a isso, e a gente vai ver mais para frente na aula, vocês têm que tomar cuidado que se você não denunciar, você é punido por omissão. Você está apoiando, você está sendo conivente com aquilo. Então, você tem que ter um equilíbrio muito grande. E ver até onde você pode ajudar. E até onde realmente não cabe a você, porque vocês sabem o custo que é ser um cuidador, né? Vocês estão pagando, vocês vão ter um certificado. Você vê uma situação, vale a pena eu queimar toda uma carreira por conta dessa situação? Eu perdi o meu emprego, mas eu ficar no emprego, mas queimar toda a minha carreira, às vezes ser processada por omissão? Aí você tem que pôr na balança. Geralmente não vale. Porque a pessoa que não trata bem um pai, uma mãe, você acha que vai ter valor no funcionário? Não vai. Depois ainda fala que é você que está agredindo o idoso. Então você tem que tomar muito cuidado. Mas a gente vai ver o que são essas agressões. Porque quando a gente fala agressão, a primeira coisa que vem é o espancamento mesmo, agressão física. Mas não é só isso. Eu vou passar para vocês.
Ó, então, quanto ao Estatuto do Idoso, né, que é o que a gente está vendo primeiro. Ele é composto por 7 títulos, com 118 artigos. O que é isso? 7 grandes divisões, que nós vamos ver que são as disposições preliminares, está até separado aí no livro de vocês. E 118 regras, tá? O que essas disposições preliminares vai falar? Primeiro ponto, toda pessoa com mais de 60 anos, ela tem direitos assegurados. Ou seja, não é porque a pessoa está doente, porque a pessoa sofreu um AVC, ou qualquer outra coisa que ela perdeu o direito dela. Não, ela tem mais de 60, ela tem direito. Segundo, é preciso preservar a saúde dessa pessoa. Então, tudo que é feito para preservar a saúde, ela tem direito. E aqui é algo interessante que nem sempre é cumprido. Que é a obrigação da família, comunidade, sociedade, poder público assegurar esse direito. Nem sempre todos esses órgãos trabalham juntos. Às vezes, o poder público tem que agir porque a família não cuida. Às vezes, cabe à sociedade apoiar. Nós temos, por exemplo, em Franca, alguns lares de apoio, que são mantidos por donativos, por contribuições. Então, esses órgãos fazem o trabalho do poder público. Eu já tenho que copiar tudo isso aí. Certo? Tá, mano, ver se tá certo. O idoso, ele não pode sofrer negligência. Tavani, o que é negligenciar? Por exemplo, eu estou cuidando de um idoso e ele usa fralda e está lá com a fralda suja. Eu não trocar aquela pessoa o dia todo. Eu estou negligenciando. Isso serve tanto para idoso quanto para criança. Tá? A pessoa está com fome e eu não alimento. É uma negligência. Tudo que eu vejo e não tomo uma atitude que está ao alcance da minha mão, em termos de cuidado, é negligência. Fazer vista grossa. Fazer isso é o popular vista grossa. Isso mesmo. E aqui, ó, isso tudo nas disposições preliminares. Cabe punição a quem violar esse direito. Tá? E a gente precisa comunicar às autoridades os maus tratos. Então, isso é o começo da lei. É o que ele fala assim, são as visões gerais da lei. Do estatuto, perdão. Terminaram? Não. Então, gente, quando vocês tiverem, ó, domingo, almoçou, não tem nada para fazer, os filmes da sessão da tarde é tudo ruim, pega o estatuto. Ah, beleza, para chamar o sono, isso eu garanto. Mas é bom vocês irem lendo, para ir se familiarizando com esse conteúdo, tá?
põe no celular, põe no computador, se tiver. Porque, como eu disse, esse tipo de conteúdo está muito fácil na internet. É só você colocar no Google Estatuto do Idoso, tem lá um PDF para você poder ler. Tá? Aí você vai ver todas essas questões na íntegra. O que às vezes acontece? No estatuto, eles falam em termos jurídicos, né? Fala de um jeito que é mais difícil da gente entender. Mas, em resumo, vai ser isso aqui que a gente vai estar abordando na aula hoje. Pronto? Então, quais são os direitos? Vamos lá. O que o idoso tem direito? A vida. Então, por que isso é importante? Qualquer coisa que compromete a vida dele não pode ser feita. Exemplo de coisas que comprometem a vida. Deixar de dar o remédio. Se eu negligenciar a administração dos medicamentos, eu estou comprometendo a vida desse paciente. Então, eu estou infringindo nos direitos fundamentais do idoso. Tá? O que mais que o idoso tem direito? Liberdade, respeito e dignidade. O que talvez vocês podem ver? Como a pessoa ela é idosa, às vezes alguns familiares, infelizmente, eu falo que essa aula é um pouco triste, porque a gente fala de coisas que são desagradáveis, mas a gente acaba encontrando no dia a dia. Só porque a pessoa é idosa e dá trabalho, alguns familiares trancam a pessoa dentro de casa. Não leva para passear, não leva às vezes nem na rua para tomar um sol, deixa a pessoa na cama, a pessoa vai atrofiando cada vez mais, vai perdendo musculatura e porque ela não consegue levantar. Por quê? Porque você infringiu o direito de liberdade. Né? A família acaba prendendo a pessoa. Claro, aqui cabe o bom senso. Por quê? Vocês vão ver que, por exemplo, pessoa com Alzheimer. O que é o Alzheimer? Aquele que a pessoa vai esquecendo do presente e vai vivendo no passado. Esse tipo de pessoa eu tenho que tomar muito cuidado. Porque às vezes ela sai para a rua, ela destranca a porta e vai para a rua e depois se perde, não consegue voltar. Né? A gente tem, por exemplo, o famoso caso do senhor Berdu, né? Quando o senhorzinho que tinha Alzheimer e sumiu, ninguém mais sabe o que aconteceu com ele. Então, por isso que eu falo, vale o bom senso. Pessoa com Alzheimer, realmente, eu tenho que deixá-la dentro de casa, trancada, bonitinha, mas isso não quer dizer que eu não vou sair com ela, levar essa pessoa para ver a rua, para passear, para ter recreação. Mas realmente, esse tipo de paciente eu preciso deixar tudo trancado e protegida para o bem dela. Tirar a chave da porta, né? Já vi casos da paciente, às vezes eles estavam numa festinha, desaperceberam, a pessoa pegou e saiu. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Direito à alimentação. Então aqui cabe muitas vezes ao cuidador. Por quê? Um paciente que teve, vamos mudar, um paciente que tem mal de Parkinson, ele tem dificuldade de deglutição, ele não consegue alimentar normalmente. Então, pedaços de carne, alimentos com pedaço, ele não consegue ingerir, ele engasga e tudo mais. Se eu não colocar esse alimento de uma forma adequada, essa pessoa não vai conseguir comer. Então, às vezes eu até tenho o alimento, mas essa pessoa não consegue ingerir. Então, cabe a vocês terem essa sensibilidade. E é por isso a gente entender das doenças. Porque se a pessoa tem mal de Parkinson, teve um AVC, ou tem alguma outra deficiência, está com Alzheimer avançado, eu preciso tomar cuidado de como eu vou dar esse alimento. Geralmente tem que ser pastoso. Se eu vou dar água, às vezes eu preciso pôr um espessante, porque a água, como ela é muito líquida, às vezes a pessoa engasga, ou alguma coisa para ficar pastosa essa água. Então, tudo isso eu tenho que tomar cuidado. E isso cabe ao cuidador. Ou a pessoa da família que é responsável pela alimentação. Então, vocês, às vezes, vão ser contratados para dormir com uma pessoa. Por exemplo, ó, eu vou contratar a Maria Aparecida para dormir com a minha mãe. A Maria Aparecida está lá todo dia, ela vê que a minha mãe está emagrecendo. Aí ela
chega para mim e fala, olha, tá acontecendo alguma coisa, fala, ai, minha mãe não come. Eu faço a comida, mas ela não come. Vocês podem, cabe a vocês darem esse tipo de sugestão, olha, o que você está dando para ela? Ah, estou dando isso. Tenta bater, fazer como se fosse uma papinha, dar essas dicas. Isso vai ser fundamental para melhorar a saúde desse idoso, tá? E isso vai colaborar bastante. O que mais que o idoso tem direito? Como ela treme, exatamente. Aí, não sei se você já teve essa doença, uma Parkinson, não? Nesse caso, geralmente a gente utiliza talheres tudo de plástico, né? Para a pessoa não se machucar, não se ferir e tudo mais. E sim, tenho que, às vezes, dar o alimento, se ele estiver muito avançado. E assim como o creme vai comprometendo a musculatura, compromete também essa parte da traqueia, de deglutição. Por isso que eu preciso tomar cuidado com o tipo de alimento. Tá? Não só pelo creminho, mas na própria hora de engolir, ele vai ter dificuldade. Dependendo do grau, se já está mais avançado, aí eu tenho que tomar esses cuidados. Tá? Direito à habitação, todo idoso tem direito. Então, a família vai expulsar alguém? Não. É obrigação é dar educação, dar um lar para essa pessoa, pronto. Tá? O que mais? A cultura, educação, esporte, lazer. Nesse aspecto, Franca em breve vai ter um lugar ótimo, que eu aconselho todo mundo aqui a visitar em breve, que vai ser o SESC. O SESC é um centro de apoio para cultura e lazer. Eu não sei ainda qual vai ser a política deles, como eles vão trabalhar. Mas é provável que eles tenham algo voltado para idoso. Então, vocês se informarem, olha, eu vou cuidar de idoso, vai ter uma atividade lá no SESC, dia de domingo, à tarde, leva seu pai, leva alguém que você cuida, para interagir, para ter um grupo. Isso é sempre muito bom, tá? Me parece que ele vai estar pronto em 2021, no final do ano. Então, é bom vocês procurarem saber. Acima de 60 anos, todo idoso tem direito à previdência social, ou seja, aposentadoria. Ele tem direito, os filhos não podem usar a aposentadoria. Não podem comprometer. O que algumas famílias, infelizmente, fazem? Pega o cartão do idoso, vai lá, recebe e não repassa. Isso é um ponto de atenção e também precisa ser um ponto de equilíbrio. Porque alguns filhos realmente não repassam, mas compram a medicação, pagam o salário do cuidador, pagam as contas da casa, compram o remédio, guardam o dinheiro para alguma emergência, alguma coisa. Então, está fazendo um uso certo do dinheiro. Agora, se o idoso tem a sua capacidade, ele ainda está lúcido, ele tem direito. Tá? Se a pessoa está lúcida e tem condições de fazer uso desse dinheiro, é um direito dela. Tá? Então, a gente tem que garantir isso. Claro, isso aqui é um ponto que, por exemplo, se a família pega o dinheiro do idoso, eu vou denunciar? Depende. Se a família está cuidando bem, às vezes não cabe a gente interferir. Tá? Por isso que eu te falei que a denúncia, você tem que analisar cada caso. Se cabe ou não você interferir. Em alguns casos, sim. Esse aqui é um ponto que depende. Tá? Direito à assistência social, que é o quê? Médico, psicólogo, fisioterapeuta, todo acompanhamento. E direito ao transporte. Por isso que os idosos andam de graça. Tá? Baseado nesse direito. E as medidas de proteção? Vamos lá. Quais são as medidas de proteção? A sociedade não pode fazer omissão. O que é omissão? Não estou vendo. Isso acontece muito. Às vezes você vê um idoso na rua precisando de ajuda e as pessoas não ajudam. Às vezes você vê as pessoas
infelizmente, a gente tem a tendência de fazer isso, né? Tudo aquilo que me incomoda, eu finjo que eu não vejo. Criança na rua, mendigo, mulher sendo agredida, esse tipo de coisa. Então, isso é uma das medidas que a lei protege o idoso. Ele não pode passar por omissão, ele tem que receber a assistência. Tá? O que mais que não pode acontecer? Abuso da família ou omissão. Que é quando a família meio que abandona o idoso, deixa ele lá deitado na cama, no próprio fralda, não faz nada, que você entra no quarto e você quase cai para trás. Porque a pessoa não está sendo bem cuidada. O idoso normalmente já requer mais cuidados, mais banho e tudo mais. Se você não prestar um mínimo de assistência, o cheiro fica insuportável. Você percebe facilmente quando a família está sendo omissa. Tá? O que mais que eu não posso? O que mais que o idoso também está protegido? Contra a discriminação pela condição social. O que é isso? Por ele ser pobre. Você falar, bem, esse idoso, a aposentadoria dele não me interessa, ou é muito baixa, eu não vou cuidar dele. Porque vai trazer mais custo que benefício. A aposentadoria não vale a pena. Você está fazendo discriminação por conta da condição social dele, ou seja, o tanto de dinheiro que ele tem. Não pode. O idoso também tem direito de receber acompanhamento psicológico. E esse ponto é importante por quê? Porque vocês vão ver que a velhice traz junto uma melancolia. O idoso vai ficando triste. Às vezes vocês vão ver mais para frente algumas doenças como depressão, ansiedade e várias outras que vêm junto. Às vezes até algumas doenças estão relacionadas à parte emocional. Então vocês vão cuidar, cuidem não só do corpo, mas também da mente dessa pessoa, tá? Eu falo muito para as minhas alunas, pensem que vocês estão cuidando da sua mãe, que é a pessoa que a gente normalmente mais ama, fora algumas exceções. Mas, então pense que é a sua mãe, como você trataria? Como você queria que alguém tratasse dela? Pensem nisso, tá? O que mais que o idoso tem direito? De receber tratamento de saúde. Nesse ponto, a nossa cidade é muito boa. Por quê? Vocês vão ver que tem assistência. Se você quiser aferir a pressão, lá na UBS, eles fazem esse serviço, afere a pressão, mede a glicemia de graça. Se precisar fazer um curativo, se você levar na UBS, eles fazem. Então, tem toda uma assistência disponível. Às vezes, pode ser que demore um pouquinho, você vai pegar uma fila, mas está disponível. Não é, por exemplo, igual São Paulo, tem filas intermináveis, que a pessoa passa 2 dias lá e não é atendido. Né? O que mais que o idoso tem direito? De receber abrigo em entidades. Tá? O que são essas entidades? Os lares de apoio. Tá? Lar São Camilo, esse tipo de coisa, que abriga esses idosos. Eles têm direito a isso. Mesmo sem pagar? Geralmente, o que esses lares fazem? Tem alguns que são públicos, mas a maioria pega uma parte da aposentadoria ou a aposentadoria toda. Então, por exemplo, já que ele tem o direito à aposentadoria, e isso sempre tem, você pode ficar aqui e a gente vai dar a sua aposentadoria para cuidar de você. Nada mais justo. Né? Se cuidar bem, beleza. Alguns, às vezes, usam uma parte dessa aposentadoria, não cobram tudo. Porque hoje tem alguns lares que a pessoa não dorme, ela passa o dia como se fosse uma escola. Tipo uma creche. Vai de manhã, fica até às 5. Aí você vai lá e pega ele à noite e dorme. Então, nesses casos, eles não vão cobrar geralmente uma aposentadoria inteira, cobram um valor X. Aí tem que ver, depende do caso, depende da estrutura que esse lar oferece. Tem que pesquisar, mas tem isso disponível sim, ele tem esse direito. Público já é um pouco mais complicado. Esse ponto realmente é um dever
poder público, mas nem sempre está acessível. Mas pelo menos o Estado geralmente cobra a aposentadoria. Tá? E de receber abrigos temporários. Seria também essa espécie de lar para passar um período X de tempo. Tá? Tudo isso, meninas, que a gente está vendo, são medidas de proteção.